Boa noite. Hoje, dia 16 de janeiro de 2019, vamos comentar aqui a questão do pré-sal e qual a melhor maneira de extrair essas reservas do pré-sal. Segundo estudos que já foram feitos, existe no pré-sal hoje pelo menos 120 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma ideia da grandiosidade dessas reservas, as maiores reservas do mundo estão na Venezuela, com 300 bilhões de barris de petróleo, na Arábia Saudita, com 260 bilhões de barris de petróleo, depois Canadá, Irã e Iraque, em torno de 150 bilhões de barris de petróleo, e em seguida Rússia, Kuwait e Emirados Árabes com 100 bilhões de barris de petróleo. Então o Brasil, com esses 120 bilhões de barris de petróleo, ficaria entre os países com as maiores reservas do mundo. Sendo que no polígono do pré-sal, os estudiosos dizem que pode existir até 200 bilhões de barris de petróleo, o que daria para o Brasil a posição de terceira maior reserva do planeta em petróleo. A questão que se impõe é qual a melhor estratégia de exploração dessa riqueza. Todos os países do mundo estão aumentando, os países que têm condições financeiras, tecnologia e reservas para isso, estão aumentando de maneira substancial a sua produção de petróleo. Por quê? Porque o petróleo, segundo os estudos, é uma energia que ainda vai perdurar por um horizonte de 30 a 40 anos, sendo aos poucos então substituída por outros tipos de energia renováveis e alternativas, e dentro desse horizonte vai perder, portanto, uma grande parte do seu valor econômico, do seu valor comercial. Por isso, esses países que detêm grandes reservas estão implementando a sua produção. Um caso típico, por exemplo, é os Estados Unidos, que em 2011 produzia 8 bilhões de barris e passará a produzir em 2020 12 bilhões de barris, um aumento de 50%. O Iraque, que produzia em 2011 2,5 bilhões de barris, passará a produzir em 2020 7,6 bilhões de barris, segundo estimativas. E o Canadá, de 3,3 bilhões de barris, salta para 5,5. E o Brasil, que produzia em 2011 2 bilhões de barris, deverá passar a produzir em 2020 de 4,5 a 5 bilhões de barris. Justamente a maior parte deles do pré-sal. Muito bem. Se nós temos uma reserva de petróleo gigantesca, mas um horizonte de 30 a 40 anos para explorar essa riqueza, nós temos que traçar um plano estratégico para isso. Primeiro, temos que verificar se a Petrobras, isoladamente, tem condições de explorar toda essa
a essa riqueza, ou grande parte dessa riqueza, nesse horizonte de tempo. E qual é o capital necessário para isso? O petróleo do pré-sal, ele é um dos petróleos mais produtivos, ele é muito produtivo e tem um baixo custo de extração, né? Segundo estudos, o petróleo do pré-sal, ele é viável até $35 o barril. Ao passo que o petróleo canadense de areias betuminosas, ele é viável só a partir de $66 o barril. E o petróleo explorado pelos Estados Unidos, parte dele pelo menos, é viável a partir de um preço de $66 o barril. Bom, qual o custo de extração e qual o capital a ser investido para explorar um barril de petróleo do pré-sal? A estimativa é que seja em torno de $22 por barril de petróleo. Em torno de $8 o custo de extração e mais uns $14 de capital fixo, de investimento. Se nós multiplicarmos $14 de investimento vezes essas reservas de 120 bilhões de dólares, nós chegamos à conclusão que o Brasil teria que investir em torno de 200 bilhões de dólares para conseguir explorar esse volume de reservas nesse horizonte de 30 anos. Né? Reservas aí de 120 bilhões de barris vezes $60 o barril, dá em torno de 7 trilhões de dólares. Vezes R$4 o dólar, em torno de 28, 29 trilhões de reais. Bem, mas a Petrobras precisaria fazer um investimento de 200 bilhões de reais por ano. A Petrobras já, no seu planejamento estratégico, fixou que nos próximos 5 anos vai fazer um investimento de em torno de 17 a 20 bilhões de dólares, de reais por ano. Isso representa 10% das necessidades de investimento para explorar toda essa riqueza do pré-sal. Então, fica claro e evidente, através desses macronúmeros, que a quantidade que o Brasil precisa estabelecer parcerias com as petroleiras estrangeiras para extrair essa riqueza do pré-sal em tempo hábil, antes que ela perca o seu valor comercial. A questão toda, então, é estabelecer marcos regulatórios adequados e justos para que o Brasil não entregue de mão beijada essas riquezas. Como é que tem sido feito a exploração de petróleo no Brasil? Através de dois sistemas. Do sistema de concessão e do sistema de partilha. No pré-sal tem sido utilizado o sistema de partilha. Nesses últimos leilões feitos pelo governo Temer, inclusive houve um manifesto por parte da Frente Parlamentar Mista em defesa da soberania nacional, alegando que esse leilão estava sendo feito por preço muito vil.
porque, segundo eles, o excedente de produção estava sendo entregue a apenas 40%, quando o mínimo, pelo menos, teria de ser de 70%. Como é que é feita essa partilha? Esse esquema através de partilha. O consórcio vencedor tem que pagar os royalties, que são de 15%, mais o excedente em óleo. O consórcio vencedor é aquele que oferta o maior excedente. Então, por exemplo, no campo de Sapinhoá, o excedente foi de 80%. Trocando em miúdos, o que significa isso? Se um barril de petróleo for de $60, o consórcio vencedor vai ter que pagar 15% disso em royalties. Então, $60, 15%, $9. 9 de royalties. Mais 80% de excedente. Esses 80% é calculado sobre o lucro líquido, que é os $60 menos os $22 de produção, menos os $8 de royalties, que já foi pago para a União, sobram $29 por barril. 80% disso é $23,20. Mais os 9 de royalties são $32,20. Sobre 60 dá 54%. Ou seja, nesse leilão do Sapinhoá, se o barril for de $60, 54% disso fica com a União, que distribui as partes para os estados e municípios, de acordo com a lei. É um bom negócio, né? Até porque, segundo parâmetros internacionais mencionados, inclusive nessa petição, nesse manifesto contra a entrega do petróleo, e que deveria ser de pelo menos 70%, no campo de Sapinhoá foi de 80% o excedente em óleo. No campo de Peroba foi de 76%. No campo de Alto de Cabo Frio, 75%. Né? No campo de Norte de Carcará foi de 67%. Na verdade, cada campo tem uma rentabilidade, uma produtividade, um maturamento. Então, esses índices são muito variáveis de campo para campo. Esses índices são estabelecidos, né, no leilão, um percentual mínimo de excedente em óleo, né, e alguns são baixos. Por exemplo, Carcará era 22%, e o excedente acabou tendo um ágio e foi ofertado 67%. Mas, em compensação, o campo sul de Gato, do Mato, o percentual mínimo era de 11,53% e o excedente ofertado foi e acabou saindo pelo mínimo, de 11,53%. São percentuais, portanto, variáveis de acordo com análises técnicas que são feitas. Em suma, nós temos no pré-sal uma reserva enorme, mas um horizonte de tempo relativamente escasso para extrair esse petróleo. Um horizonte de 30, 40, 50 anos. De nada adianta
nós ficarmos sentados em cima desse petróleo, e daqui a 30, 40 anos, o petróleo vai estar lá, vai ser nosso, mas não vai ter mais valor comercial. Então, o mais razoável e o mais racional de ser feito é justamente buscar parcerias com marcos regulatórios adequados para explorarmos essa imensa riqueza do pré-sal, né? São cerca de quase 30 trilhões de reais, né? Pelo menos. Além disso, ainda há arrecadação de contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 9%, e imposto de renda de pessoa jurídica de todas essas petroleiras, que é de 25%. É claro que esses percentuais, na prática, ficam bem reduzidos, porque todos os investimentos em capital fixo, né, são abatidos como benefícios fiscais, então isso também acaba reduzindo a base de cálculo desses impostos. Além disso, ainda existe o benefício de conteúdo local, né? Em todos esses contratos são exigidos índices de conteúdo local, né? Ou seja, as petroleiras estrangeiras têm que empregar empreiteiras, subempreiteiras, equipamentos produzidos no Brasil, né? Embora nesse leilão feito pelo Temer, os índices de conteúdo local foram reduzidos, né? A redução dos índices de conteúdo local torna o leilão mais competitivo. No fundo, é isso aí, né? Se tu obriga a petroleira a comprar 60%, 70% de conteúdo local, e lá fora ela tem conteúdo muito mais barato que isso, ela vai colocar isso no preço, né? Então, a coisa tem que ser feita de forma racional, até para que as empreiteiras que produzem esse conteúdo local no Brasil se tornem mais competitivas, né? O ideal é que eles consigam, com qualidade e preço, colocar os produtos dentro das plataformas, até porque eles têm o benefício da proximidade, né? Em suma, não se trata de entreguismo, né, como diz o manifesto, né? Não se trata de abrir mão das riquezas nacionais e da soberania nacional. O que se trata, isso sim, é de uma exploração racional e eficiente dos recursos, né? Essas reservas são importantes, são nossas, estão lá, mas é um modelo energético que está sendo substituído por modelos energéticos alternativos e renováveis. E nós precisamos, sem dúvida, de parceiros internacionais para explorar essa riqueza em benefício do Brasil, porque
54% do valor do barril de petróleo, fico com o Brasil, mais os impostos e ainda mais as tecnologias, né? E os materiais de conteúdo local que são exigidos por parte do governo brasileiro. Por hoje era isso. Muito obrigado e boa noite.